Lei Complementar número 142 de 2021 institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar Estadual número 039 de 9 de janeiro de 2002, revoga dispositivos da Lei Estadual número 4491 de 28 de novembro de 1973, da Lei Estadual número 5162-A de 16 de outubro de 1984 e da Lei Estadual número 5251 de 31 de julho de 1985. Título 1. Do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Artigo 1. Esta lei complementar cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, ao qual estão sujeitos os policiais militares e bombeiros militares do Estado do Pará, ativos, inativos e seus pensionistas, estabelecido pelos artigos 24A a 24J do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, regulamentando o inciso 21 do artigo 22 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Parágrafo único. O regime jurídico dos militares temporários será regulado em lei. Artigo 2. O Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará é conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativos de remuneração, pensão militar, saúde e assistência de caráter retributivo nos termos desta lei complementar e das regulamentações específicas e de acordo com as seguintes finalidades. Inciso 1. Proporcionar benefício de inatividade ao militar e de pensão militar para os beneficiários previstos nesta lei complementar. Inciso 2. Garantir o pagamento da remuneração da inatividade decorrente de ato de concessão praticado pelas autoridades competentes. Inciso 3. Dar cobertura aos eventos de incapacidade definitiva para o serviço ativo, invalidez, morte e idade avançada. E, inciso 4. Suprir as necessidades de saúde e assistência aos militares estaduais e seus dependentes. Parágrafo único. São princípios básicos do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Inciso 1. Custeio dos benefícios de inatividade e pensão militar mediante contribuições obrigatórias dos militares estaduais, ativos e inativos e dos pensionistas. E, inciso 2, cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento da remuneração da inatividade e da pensão militar, sem natureza contributiva, pelo Tesouro Estadual. Título 2. Capítulo 1. Da assistência aos militares e a seus dependentes. Disposições gerais. Artigo 3. O Estado proporcionará assistência ao militar e a seus dependentes, de acordo com as normas estabelecidas no presente título. Artigo 4. São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele, na organização militar competente, inciso 1, o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável na constância do vínculo, e, inciso 2, o filho ou enteado. A linha A, menor de 21 anos de idade, ou a linha B, inválido. Parágrafo 1. Podem ainda ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O filho ou enteado estudante, menor de 24 anos de idade. Inciso 2. O pai e a mãe. E, inciso 3. O tutelado ou curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial. Parágrafo 2. A condição de dependente pode substituir após a morte do militar,
desde que aquele seja beneficiário de pensão militar. Artigo 5. A inscrição dos dependentes mencionados na linha B do inciso 2, do caput do artigo 4 e nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo. Parágrafo 4. Lei complementar depende de comprovação dos requisitos especificados em relação a cada classe, devendo-se fazer acompanhar dos documentos exigidos por regulamento. Parágrafo único. A comprovação da união estável é imprescindível para o efeito de inscrição como beneficiário da assistência na forma do regulamento. Capítulo 2. Das contribuições. Artigo 6. As contribuições ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da assistência aos militares da ativa e na inatividade e seus dependentes são: inciso 1. Contribuição do militar para o Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Inciso 2. Contribuição militar por cada dependente cadastrado no Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Inciso 3. Contribuição do militar para o Fundo de Saúde da Polícia Militar. Inciso 4. Adicional da contribuição do militar por cada dependente cadastrado no Fundo de Saúde da Polícia Militar. E, inciso 5. Contribuição do Tesouro Estadual na forma do regulamento. Parágrafo único. Os fundos de que tratam os incisos do caput deste artigo são destinados aos policiais e bombeiros militares do Estado do Pará. Artigo 7. A contribuição mensal do militar para Fundo de Assistência Social da Polícia Militar corresponde a 2% do soldo do militar. Parágrafo único. O gozo dos benefícios instituídos com recursos do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar é exclusivo do militar que for contribuinte, excetuando-se as ações de responsabilidade do Estado. Artigo 8. A assistência aos dependentes do militar fica condicionada à contribuição para o Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, de acordo com os seguintes percentuais. Inciso 1. 2% do soldo do militar para os dependentes previstos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 4 desta lei complementar. E, inciso 2, 1% do soldo do militar para cada dependente previsto no parágrafo 1 do artigo 4 desta lei complementar. Artigo 9. Para a constituição do Fundo de Saúde da Polícia Militar, visando especialmente a cobertura da assistência dos dependentes, cada militar contribuirá com valores a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração do referido fundo, acrescido de dotações orçamentárias provenientes do Tesouro Estadual. Parágrafo único. Para cada um dos dependentes que vier a ser cadastrado no Fundo de Saúde da Polícia Militar, o militar pagará um adicional de sua contribuição, cujo valor será estabelecido pelo Conselho de Administração. Já vejo até uma questão na prova de vocês perguntando quem vai estabelecer o valor dessa contribuição. Conselho de Administração. Artigo 10. O militar, ao ser transferido para a inatividade, somente será excluído como contribuinte do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e ou do Fundo de Saúde da Polícia Militar, se assim o requerer por escrito. Parágrafo 1. Caso a exclusão não seja requerida na forma do caput deste artigo, o militar continuará contribuindo automaticamente, resguardando, portanto, manifestação inicial materializada no requerimento de inclusão nos respectivos fundos. Parágrafo 2. Havendo descontinuidade do desconto da contribuição, dada a mudança do órgão pagador, o militar continuará coberto pelos atendimentos do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e ou do Fundo de Saúde da Polícia Militar até que o desconto se regularize. Parágrafo 3. Todas as mensalidades não recolhidas por conta da descontinuidade
referida no parágrafo 2 deste artigo serão lançadas imediatamente após a regularização. Capítulo 3 da Assistência Social. Artigo 11. As ações prioritárias da assistência social aos militares e seus dependentes destinam-se ao atendimento de programas de assistência à educação, ao lazer, à habitação e ao funeral, na forma do regulamento. Parágrafo único. O regulamento poderá prever ações complementares às ações prioritárias previstas no caput deste artigo, com vistas a oferecer outros benefícios assistenciais aos contribuintes do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Artigo 12. As despesas decorrentes dos serviços de assistência social prestados aos militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, cujos recursos são provenientes do Tesouro Estadual, de contribuições dos militares, de transferências federais e de convênios, e serão alocados no Orçamento Geral do Estado, em unidade orçamentária criada especificamente para esse fim. Parágrafo único. O montante dos recursos do Tesouro Estadual que constituírem receita do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar será definido pela lei orçamentária de cada exercício. Seção única do funeral. Artigo 13. O Estado assegurará, independentemente de contribuição, serviço de assistência funeral ao militar falecido por meio de recurso alocado no orçamento do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Parágrafo único. A assistência funeral constitui-se no conjunto de medidas adotadas pelo Estado quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno do militar. Artigo 14. O militar falecido em serviço terá todas as despesas com serviços funerários custeadas integralmente pelo Estado, inclusive as referentes ao traslado do local do óbito para o local de sepultamento e as decorrentes da necessidade de urna e serviços especiais. Artigo 15. O Estado pagará, por meio do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, um auxílio funeral correspondente a 2 soldos do posto de capitão, quando o militar falecer fora de serviço. Parágrafo 1. Na hipótese do caput deste artigo, os dependentes do militar falecido poderão optar, mediante formulário próprio, pela prestação do serviço de assistência funeral até o valor limite estabelecido a ser realizada por empresa contratada pelo Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Parágrafo 2. Caso não seja realizada a opção referida no parágrafo 1 deste artigo, devem ser observadas as seguintes providências para a concessão do auxílio funeral. Inciso 1. Após o sepultamento do militar, deverá a pessoa que o custeou, mediante a apresentação do atestado de óbito, solicitar o reembolso da despesa, comprovando-a com recibos em seu nome, dentro de 30 dias, sendo-lhe em seguida reconhecido o crédito e paga a importância correspondente aos recibos até o valor limite estabelecido no caput deste artigo. Inciso 2. Caso a despesa com sepultamento paga de acordo com o inciso 1 deste parágrafo seja inferior ao valor do auxílio funeral estabelecido, a diferença será paga aos beneficiários habilitados à pensão militar, mediante petição à autoridade competente ou, inciso 3, decorrido o prazo fixado no inciso 1 deste parágrafo, sem reclamação do auxílio funeral por quem o haja custeado, será o mesmo pago aos beneficiários habilitados à pensão militar, mediante petição à autoridade competente no prazo de até 5 anos, a contar da data do óbito do militar. Artigo 16.
fica autorizada a aquisição de coroa de flores às expensas do Estado, com a finalidade de prestar homenagem póstuma aos militares falecidos fora de serviço, desde que contribuintes do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Artigo 17. O Estado poderá pagar auxílio funeral no valor de 2 salários mínimos vigentes no país ao militar, na hipótese de falecimento de dependente, que seja contribuinte do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, na forma do regulamento.